Eu vou dividir a tela com vocês, tá? Vocês me falam se estão vendo. Se tiver alguma pergunta, pode me interromper. Mas não esquece que eu não enxergo mais o chat. Então, vocês têm que falar mesmo, tá bom? Tá bom, professora. Então, a gente vai falar das células, né? Da organização geral delas, né? E coisa que a gente já vê desde o começo do ano, que a gente viu na presencial. Então, não sei se vocês. Ai, peraí, que esse aqui ele está passando sozinho, né? Que as células, né, são as unidades fundamentais e funcionais de todos os seres vivos. Então, isso é, todos os seres vivos são formados por células. E isso era aquela questão da teoria celular. Lembra que eu passei até na lousa, no quadro negro para vocês no começo? Né? E que a gente tem indivíduos que são unicelulares, né? Isso é, que tem uma célula só, e indivíduos mais complexos que são pluricelulares, inclusive nós, seres humanos, né? Então, aqui só alguns exemplos, né, de seres unicelulares e de seres pluricelulares. Lembrando que os seres unicelulares, nós só conseguimos observar eles através do microscópio, tá? Então, as células são divididas em dois grupos, que são as eucarióticas e as procarióticas. Tá? As eucarióticas são aquelas que têm o núcleo envolto por uma membrana. Puxa, de manhã. Ai, ai. Desculpa, é que meu PC fechou aqui, deu um probleminha e ele acabou fechando. Mas vocês estão me ouvindo? Agora Então, sim. Sim, ó, vou voltar então. Aqui, vocês estão vendo? Apareceu? Sim, Uf, tá. Foi aqui que eu parei, né? Ou foi antes que caiu? foi aí. Foi aqui. Tá. Então, deixa eu colocar maior para vocês, né? É que minha placa de vídeo tá ruim. Inclusive, quando terminar a aula,
eu vou estar trocando ela, levando para trocar. Então, aqui, ó, a célula eucariótica é aquela que tem, né, a carioteca, isso é a membrana ao redor do núcleo, e a célula procariótica é aquela onde você não tem essa membrana. Então, o material genético, que muitas vezes é chamado de nucleóide, ele fica espalhado dentro do citoplasma, né? Ele não fica arrumadinho, bonitinho, que nem na célula eucariótica, né? Que você vê aqui, né? A membrana nuclear, né? Que protege, né? Que segura esse material genético dentro dele. Tá? Então, isso também a gente discutiu, né, antes na aula presencial. Vocês lembram? Deus do Sim. céu. Sim, né? Vamos lá. Os indivíduos que têm a célula eucariótica são chamados de seres eucariontes, tá? E os que têm a célula procariótica são chamados de procariontes. Né? Lembrando que os animais e as plantas, né, são eucariontes, que têm a membrana nuclear, e bactérias, né, e outros indivíduos que fazem parte, como as cianobactérias, as rickétsias, são procariontes. Então, resumindo, o reino Monera, tá, todo é de seres procariontes, e os demais reinos, né, que existem são eucariontes. Então, protozoários, fungos, animais e vegetais são eucariontes, ok? Uma grande diferença entre células vegetais e células animais é que as vegetais elas possuem cloroplastos, tá, que vão produzir a clorofila, que é fundamental para fazer a fotossíntese, né? Coisa que os animais não têm, porque eles não fazem fotossíntese, né? Outra característica é a parede celular, que as células vegetais têm, que a célula animal não tem. A célula animal só tem a membrana celular. E na célula vegetal você tem um grande vacúolo central. Esse vacúolo ele vai servir, entre outras funções, para acumular água, né? E nós não precisamos acumular tanta água num lugar só. Então, nós temos vários pequenos vacúolos, os animais de maneira geral. Então, a célula animal aqui, né, que é uma célula eucariótica. Então, você vê a membrana nuclear, vê o material genético dentro dela, só tem a membrana, tá? Vários vacúolos pequenos, lisossomos e outras organelas que vão estar presentes dentro dela, e cada uma dessas organelas terá uma função dentro dessa célula. Quando a gente analisa, né, essas estruturas, né, essas organelas, se você pensar que a célula, cada uma das nossas células, tá, da célula animal, ela funciona e ela trabalha como se fosse um corpo inteiro, você vai entender cada uma das funções dessas organelas. E eu acho que alguém. Não, não pediu nada, não. Ok? Já a célula vegetal, ela é muito parecida com a célula animal, na sua estrutura, tem o núcleo protegido por uma membrana, né? Tem a carioteca, mas
né? Ela tem o grande vacúolo central, que eu falei aqui, né, para acumular água, e vai ter por fora da membrana, tem a membrana celular aqui, e por fora a parede celular. Essa parede celular, ela serve para dar maior resistência a essas células. Então, ela serve como se fosse um esqueletinho da célula, além de proteger ela mais, né, dar mais proteção para ela, ok? Alguma dúvida até aqui? Ô, professora, Oi. essa parede, ela tem nas duas células ou só nessa? Não, tem em todas as células de todos os vegetais. Tá? Ah, Você só encontra nos vegetais. É essa parede celular que faz com que quando você pegue uma folha e aperte ela, ela faça aquele barulhinho de quebrar, crack, aquele crackzinho dela. Porque você vai quebrando essas paredes celulares quando você aperta. ah, Se não tivesse, ela ia dobrar, quebrar, né? Claro, mas ela não ia fazer barulhinho. Né? Essa parede celular ela é bastante resistente, diferente da membrana, que não é resistente, ela é mais molinha, maleável, justamente porque ela tem que deixar passar também substâncias para dentro e sair, né? Já a parede não tem essa função, tá. entendeu? Aham, Uhum. Repara aqui, ó, na vegetal, você consegue ver minha setinha do sim. mouse? Tá. Então, repara, aqui é a membrana, tá vendo? Essa aqui Uhum. por dentro. E essa por fora é a parede celular. Na célula animal, você não tem, ó, você só tem a membrana. Tá? Uhum. Por que, que na célula animal só precisa ter a membrana? Porque a célula animal ela tem todo um outro complexo sistema em volta dessas células que vão proteger elas. Já a célula vegetal não tem. Então, ela precisa dessa proteção, porque quando você agride, né, qualquer parte do vegetal, você agride, acaba agredindo diretamente essas células. Entendeu? Sim. Obrigada, Já, professora. imagina. Já as células procarióticas, né, então, essa é completamente diferente das células eucarióticas, né, e você tem como todas aquelas organelas que você vê aqui, né? Então, a mitocôndria, lisossomo, vacúolo, complexo de Golgi, cloroplasto. Na célula animal também tem outras ainda. Você não encontra nada disso na célula procariótica. Você só vai encontrar na célula procariótica os ribossomos. Então, ela só é formada pelos ribossomos e pelo material genético. Agora alguém pediu para entrar. Bom dia, Alice. Cadê você? Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Coloca para mim, por favor, seu nome, número e série ali no chat, tá? Então, você pode ver que, independente do tipo de bactéria que for. Eita, que saiu sozinho, calma. Do tipo da bactéria que for, né, ela não tem, né, essa parede celular, né, ela vai ter uma membrana, né, uma parede interna, tá? E aí você tem dentro do citoplasma, né, o material genético que pode estar de diferentes formas, que pode ser o DNA ou o RNA, tá? E vai ter apenas os ribossomos, que são essas bolinhas aqui. Você não tem mais nenhuma outra organela. Entenderam? Então, são organismos extremamente simples. Tá? A síntese do material genético delas
é feito por duplicação. Então, ele se duplica dentro do citoplasma, se separa esse citoplasma, forma duas bactérias. Então, elas vão ser sempre idênticas. Então, bactéria é sempre idêntica. A filha é sempre idêntica à mãe. Nunca vai ter diferença. Porque ele faz uma cópia desse DNA que está aqui dentro, né? Seja ele qual for, qual tipo de bactéria que for, faz a cópia desse DNA. Copia aqui dentro. Imagina que uma parte vai para cima, outro DNA copiado vai para baixo, ela se divide no meio e forma duas. Acabou. Então, não tem muito segredo nas células procarióticas. Elas são extremamente simples. Professora, mas para que serve cada uma dessas organelas? Para que serve o ribossomo, né, o lisossomo, a mitocôndria? Tá? Cada organela vai ter a sua função. Né? E para a semana que vem, tá, vocês vão estar de licença em biologia, né, vão estar de folga, mas somente aqueles que fizeram tudo até a aula de hoje. Como assim, professora? Desculpa. Como assim? Se você fez todas as atividades do dia 1 ao dia 5, do dia 8 ao 12, de 15 a 19 e de 22 a 26, e a de hoje, dessa semana, de 29 ao dia 3, tá? Se você fizer todas as atividades, a semana que vem você vai estar de folga comigo. Porque aí eu vou contar quem não fez. Então, tipo, você não vai dar atividade, não vai dar aula online. Para quem tá ok, não. Tá, entendi. Tá bom? E nem vai ter atividade para fazer. Vai estar realmente de folga. Né? Agora, quem estiver me devendo no domingo, no sábado ou no domingo, eu vou estar mandando uma convocação, entre aspas, né, para vocês, tá? E aí, as pessoas... Peraí, deixa eu só voltar aqui, eu cancelo. As pessoas que eu falar vão ter que assistir a aula daí, na medida do possível. É claro, eu sei que tem gente que não pode. Vão ter que fazer as atividades pendentes na terça-feira que vem. Todas que estiverem pendentes. Tá? Então, eu quero que vocês avisem o pessoal. Tá bom? Para colocar o máximo possível em dia, para não ficar acumulado, porque senão vai chegar na terça-feira, em 1 hora, vai ter que colocar tudo em dia. E aí vai ficar bem confuso. Tá bom? Combinado? E aí, Combinado. Na outra semana, eu vou entrar direto com as organelas, né, para não ficar uma coisa muito carregada. E aí, quando a gente for fazer sobre as organelas, antes disso, eu vou mandar para vocês uma orientação lá no grupo de construção de uma tabela, que vocês vão fazer no próprio caderno, ou se alguém tiver no computador, pode fazer no computador, né? E aí, conforme a gente for falando, vocês vão estar preenchendo essa tabela. Então, a atividade vai ficar muito mais fácil para quem assistir aula. Né? Porque conforme a gente for falando, vocês vão fazendo, já vai mandar para mim. Tá? Então, daqui 15 dias, essa tabela a gente vai preencher juntos. Quem não assistir a aula vai preencher depois sozinho. Tá bom? Combinado? Tá bom. Tá bom? Combinado. Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Quer dizer, vocês viram que foi basicamente uma revisão, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas deu para entender. Então, porque foi mais uma revisão. Se você vai poder assistir de novo depois, se você quiser, Alice. Qual que é o seu número? 2.
Você colocou ali no chat para mim, que nem eu pedi? Ah, não, ainda não. Peraí. Então coloca, tá? Porque ele fica salvo, esse chat. O que eu estava falando? Esqueci. É basicamente uma revisão daquela questão de existem seres unicelulares, existem seres pluricelulares. Todo ser vivo é formado por célula. Lembra que a gente falou tudo isso lá no começo do ano? Uhum. Então, né, os seres que têm Sim. membrana, que têm a carioteca, são os eucariontes. E os que não têm carioteca são os procariontes. Né? Então, a carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo, que é chamada também de membrana nuclear. Então, a aula toda é basicamente uma revisão daquele começo que eu dei para vocês, de alguns conceitos para a gente estar trabalhando. Tá? Ok? Alguma pergunta? Ô, professora, Ok. Nenhuma pergunta, então? professora, Fale. esse bimestre vai ter prova sua? Então, até agora, nós fizemos 5 atividades contando com a dessa semana. Tá? Cada uma delas eu fiz valendo 1 ponto. Eu vou dar uma conferida no conteúdo de vocês, tá? Mas para o final eu pretendo fazer uma avaliação, sim. Tá? Online também, normal, né? Mas aí eu vou montar ela contendo uma questão, pelo menos, de cada conteúdo que a gente fez. Né? Não vai valer 10 pontos, né? Mas vai valer um pouquinho mais do que essas. Mas vamos ver como que anda, né? É. Tá bom? Uhum. Eu gostaria muito que tivesse mais gente na aula. Afinal, não é tão cedo, né? E é uma pena, porque, sabe, deixa de participar, deixa de conversar, deixa de ter essa interação, né? Que eu acho que é tão legal para a gente, sabe, poder conversar, poder tirar dúvidas. Às vezes é uma coisa tão boba, né? Mas que a gente não consegue enxergar. E aí, quando a gente pergunta, fica tão mais simples. Mas eu não posso obrigar ninguém a entrar, né? Eu posso pedir. E essa aula é até mais tarde do que a de química pra E, gente. então, Pior que é verdade, Natália. E tem. eu não entendo isso. Né? Bom, fazer o quê, né? Não posso obrigar ninguém. Tá? Peraí que eu vou, então, cancelar não, finalizar a aula de hoje e aí a gente pode estar conversando um pouco sobre isso. Tá bom? Tá bom. Então, qualquer dúvida, Tá gente, bom. vocês podem estar perguntando no WhatsApp, podem estar mandando para mim no privado, tá? Seja sobre a matéria, sobre questões da atividade. Então, só nunca deixem de fazer para não acumular. Né? Terminou a aula, já faz, que já fica livre. Tá bom? Tá bom. Espero que vocês tenham uma semana excelente, né? Ótimos estudos e qualquer coisa vocês podem estar me procurando, tá bom? Tá bom. Tá bom, professora. Pra você também. Deixa